Aleluia, boa noite a todos os irmãos, irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai do Senhor. Aleluia, glória a Deus, por mais um dia, ouvindo o louvor trazido por um coração sincero. Na verdade, irmãos, toca em todos os corações e nos faz refletir, examinando a nós mesmos, principalmente quando no finalzinho do louvor, falando: Jesus, te amo, e como precisamos amar a Jesus verdadeiramente. É necessário que todos nós venhamos buscar este amor verdadeiro. E o Senhor dá vários versículos em relação ao amor o que precisamos fazer para amá-lo. E me veio somente uma palavra: obediência. Obedecer aquilo que o Senhor já colocou, aquilo que o Senhor já determinou desde a criação do mundo até a sua volta. Na verdade, irmãos, porque é necessário estarmos vigilantes, sermos prudentes, como a irmã Conceição acabou de trazer, porque se não assim estivermos, irmãos, pereceremos. Se não estivermos ligados e atentos à voz do Senhor, aquilo que o Senhor fala, nos mostra por diversas vezes, e não nos atentarmos a isso, estando ligados nele, vamos perecer. Ali será pranto e ranger de dentes, achando que estamos buscando ao Senhor verdadeiramente, porém com um coração que é enganoso, nos engana a todo tempo, a todo momento, achando que buscamos a Ele com todo o nosso esforço, até mesmo por o Senhor usar em mistérios, em pregações, em orações. E a irmã falando agora, a irmã Conceição, o Senhor me fez lembrar de certa vez numa igreja, falando para um vaso, que muitas almas esperam a oração desse vaso. Muitas almas estão à espera da intercessão através desta vida, orando em oração. E muitas vezes nós negligenciamos a oração. Pensamos em orar somente por nós mesmos, orando por aquilo que nos convém, por aquilo que precisamos, que necessitamos, e esquecemos de orar pelo próximo. Esquecemos de orar por aqueles que nem mesmo conhecemos e talvez nem iremos conhecer aqui nesta terra. Mas o Senhor nos chama para orar sempre pelo próximo, segundo a vontade de Deus, orando por aqueles que ainda possam ser atingidos pela essa graça maravilhosa que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, e por estarmos aqui hoje, tudo através da graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que se estende até para o ímpio. Porém, a graça do Senhor não se estende para aqueles que não querem receber. Mas o Senhor tem sido conosco. Meditava na palavra antes do culto, e o Senhor
eu pedindo ao Senhor uma direção, um direcionamento daquilo que o Senhor queria trazer a todos nós, a mim também, claro, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela vai para aquilo que apraz a Ele, e com certeza para quebrar os nossos corações, desendurecer aquilo que ainda está duro, que ainda rejeitamos a palavra, que ainda não praticamos da palavra do Senhor, que ainda relutamos em viver para Deus e para Cristo, mesmo com a nossa consciência já tendo sido implantada pelo nosso Senhor, que tudo foi criado por Ele e para Ele, que não viemos a esta terra para juntarmos tesouros, que viemos a esta terra para louvar ao Senhor, para seguir ao Senhor, para servir ao Senhor, como trouxe através do irmão. Jesus, o Deus, não veio para ser servido, e sim para servir. E porventura, como pode o servo ser maior que o seu Senhor? Assim viemos a esta terra para servi-lo e servir aqueles que o Senhor assim coloca em nossos caminhos. Porém, como serviremos, como estaremos, irmãos, aptos a levar, a pregar este evangelho ao qual o Senhor nos deu por obrigação a pregar, se não o buscarmos, se não nos atentarmos, se não vigiarmos? Pois o vigia, ele observa atentamente, ele está à espreita, pois sabe que o inimigo das almas, sabe que o ladrão vem para roubar quando nem menos esperamos. Ele está sempre de prontidão, esperando o bote para dar o bote, esperando o momento certo, quando deixamos, irmãos, a brecha aberta, quando não jejuamos, oramos, clamamos ao Senhor, quando o Senhor fala a oração com súplica, e não examinamos a verdade, as suas palavras, porque a palavra do Senhor nos preenche, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como o Senhor também trouxe através do nosso outro irmão, ela é saúde para o nosso corpo, as suas palavras, e com ela em nossos corações teremos vida, porque só poderemos amar a Deus se guardarmos as suas palavras. Somente estes, os que guardam, os que vivem, os que perseveram por esta palavra, esses sim herdarão o reino de Deus, porque o amor estará nele. E já sabemos, porque o Senhor já tem nos ensinado, que o amor é Jesus, Ele é o amor. E se Jesus, se Deus não edificar a nossa casa, em vão trabalharemos, já diz o salmista. Irmãos, o Senhor me fazia refletir numa passagem, porém ali na oportunidade da irmã Conceição, o Senhor me leva ali em Isaías 58, versículo 6. Uma coisa que o Senhor tem mostrado a mim através da caminhada, e fez a irmã falar, como sabemos que nada é por acaso, que é necessária a consagração. E muitas vezes, muitos fazem apenas por fazer, jejuam por jejuar, sem o entendimento
o porquê do jejum. Qual é o jejum que agrada aos olhos de Deus? O propósito que tem o jejum, não só conosco, porque eu sei que o jejum trabalha conosco, mas como o jejum ele é primordial para a vida do próximo, para daqueles que perecem, que estão perecendo e muitas vezes não nos atentamos. E por muitas vezes, no princípio ali, quando jejuava, tinha para mim que o jejum era um sacrifício para Deus, que o Senhor se agradava do sacrifício diante dele. E a partir do momento que o Senhor foi usando os irmãos, o Senhor foi dando cada vez mais entendimento na Escritura, na palavra, na prática, o Senhor me fez enxergar que por mais que no início da prática do jejum pode ser aos olhos um sacrifício, que é isto que se agrada ao Senhor, porém, irmãos, o Senhor, Ele não quer sacrifício, e sim misericórdia. Ele não quer que venhamos a exercer, a praticar um jejum que é apenas para um sacrifício da carne, de nos abstermos de um alimento e de uma bebida que nos faz crescer com o Senhor. Não é esse o jejum que agrada ao Senhor, porque os seus mandamentos não são pesados, e assim o jejum, a prática do jejum também não deve ser pesado para aqueles que praticam, que buscam a prática do jejum. O Senhor nos chama para um compromisso maior com Ele, e aqui no Isaías 58, o Senhor nos narra no versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? O Senhor nos faz uma pergunta. Porventura, não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? É quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e o falar iniquamente. Aleluia. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Eita! E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia! Até aqui, irmãos, podemos ver através das Escrituras do Senhor quão precioso és buscar ao Senhor conforme a sua palavra nos ensina e nos exorta. Muitas vezes nos pegamos aflitos, muitas vezes não entendemos o porquê ainda certas coisas não saíram da nossa vida, nos livramos dela. Ou estamos orando
praticamos a oração, estamos examinando a palavra, talvez até jejuando diante do Senhor. Porém, irmãos, sem o entendimento, sem ser guiado pelo Espírito do Senhor, não chegaremos a nenhum lugar. Trabalharemos em vão, os ventos virão, as ondas nos açoitarão e sempre, irmãos, estaremos com receio, com medo de voltar a ser aquele velho homem, aquela velha mulher, de não permanecer na presença do Senhor, porque estamos trabalhando com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, sem buscar aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer nos mostrar e tem nos falado em todo momento, através das suas escrituras, através das orações, das pregações de cada um aqui, se é que estamos atentos à voz do Senhor, como Ele nos pede para consagrarmos as nossas vidas e nos esquecemos muitas vezes da prática do jejum. E para que o jejum serve? O porquê ainda não estamos praticando o jejum, irmãos? Muitas vezes, quando não pratico o jejum, falo por mim, me sinto fraco. Não fraco, irmãos, da carne, porque estou alimentando a minha carne a partir do momento que não pratico o jejum, mas fraco espiritualmente. Assim como se permitirmos a todos aqui a fazer a prática do jejum, veremos, porque o Senhor mostrará quão fraco fica aquele que não pratica, aquele que não vive, aquele que não se entrega, aquele que não consagra a sua vida colocando-a no altar, matando a carne e vivendo somente para o Espírito do Senhor, deixando que Ele cresça em sua vida verdadeiramente, para que Ele venha revelar os mistérios ocultos das suas escrituras, irmãos, e até mesmo nos usar nos dons. Como vamos querer se não praticamos, se não vivemos? Assim o Senhor nos diz aqui no versículo 6: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da iniquidade, que desfaz as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos? O jejum, irmãos, ele nos liberta. O jejum, irmãos, ele liberta o próximo, porque esta casta só pode ser possível ser retirada através de jejum e orações, e sempre está ligado o jejum com a oração, a comunhão verdadeira com o Espírito do Senhor, ligados no Espírito, ligados no trono, no alto. Ele despedaça o jugo, Ele lança por terra tudo aquilo que prende o Espírito do Senhor, irmãos. Viver verdadeiramente em nossas vidas, deixar que venhamos ser guiados por Ele, o nosso Espírito, não o Espírito do Senhor, mas cria esta barreira com o Espírito de Deus. Ele quebra, Ele lança por terra, Ele nos deixa mais firmes e fortalecidos, mas ainda não vivemos uma vida de jejum e de oração, porque a oração não é só quando coloco o meu joelho no chão e oro e falo por mim mesmo. Quantas vezes me pego, o Senhor me faz refletir que no momento que estou jejuando, não estou orando ali a todo momento. Às vezes até me pego em celular, mexendo e fazendo coisas que não convém, para estar ligados diretamente no trono. Porém, o Senhor quer, irmãos, que sejamos vigilantes. Porventura podemos jejuar quando estamos fazendo práticas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Claro que devemos, porque o Senhor sabe que precisamos, que temos os nossos afazeres.
Mas isso não nos impede de vivenciar esta prática para estarmos cada vez mais em comunhão com seu Espírito e ele venha trabalhar verdadeiramente em nossas vidas por completo. Ou só vamos jejuar quando estivermos de férias no trabalho? Ou só vamos jejuar quando subir aos montes, estivermos afastados do mundo, estivermos num navio, passeando, vendo o oceano, longe de tudo e de todos? Não. Devemos viver, irmãos, por Cristo e para Cristo, para que venhamos ser libertos de tudo aquilo que tem nos oprimido. E a partir do momento que entregamos um jejum, iniciamos ali um jejum em prol da vida do próximo, sempre um jejum com um propósito, para que venha libertar um ente querido, para que venha libertar um irmão, para que venha libertar uma pessoa que nem mesmo conheço, que o Senhor fez conhecer ali na rua, ou às vezes o Senhor coloca no pensamento. O Senhor trabalha de diversas formas, assim como a irmã Conceição falava, que o Senhor mostra às vezes em oração, quantas vezes vinha imagens na minha mente de pessoas que eu nunca vi, para orar por esta pessoa. Eu não entendia no início. Depois de um tempo que fui compreender essas imagens que vinham de pessoas que eu nunca me vi, não sei quem são, quem é, não conheço, mas o Senhor colocava para orar. E o Senhor trabalha, irmãos, se deixarmos que Ele venha trabalhar. O Senhor faz, irmãos. Ele despedaça todo o jugo, porque Ele nos dá a força para jejuar, Ele nos dá a força para botarmos os nossos joelhos no chão e orar, Ele nos dá a força para pegarmos em Suas Escrituras e examinarmos, Ele nos dá o entendimento da Sua palavra, se assim o buscarmos verdadeiramente. Ele gera o querer em nossos corações, mas quantas vezes Ele tem gerado o querer em todos os corações aqui e não damos vazão ao querer do Senhor, e damos vazão ao querer da carne, nos inclinamos para a carne, não para o Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Senhor já tem nos dado entendimento, o Senhor já tem falado com todos aqui. É necessário nos atentarmos, sermos vigilantes e prudentes, porque o Senhor busca esses, porque o prudente sabe do que vem sobre ele. O prudente sabe que Satanás é como a serpente, está pronta para o bote, mas Jesus nos chama para sermos prudentes como a serpente. Está sempre vigilante, sempre atentos para aquilo que possa sobrevir contra nossas vidas. Mas a nossa arma, a arma do verdadeiro seguidor de Cristo e não do homem, não é um fuzil, não é um escudo. Sim, um escudo da fé e a espada do Espírito. É estar com a armadura completa, revestida com a armadura verdadeira de Deus. Essa é a arma do cristão. Jejum, oração e exame da palavra. Sem os três não veremos a Ele. O Senhor nos quer por completo e por inteiro, para que Ele venha nos libertar, para que venhamos estar aptos a levar o seu evangelho àqueles que estão perecendo, àqueles que estão doentes. Quantas almas que precisam, que necessitam ouvir a voz do Senhor, a verdade, não este evangelho podre que tem sido pregado por aí. E vemos, irmãos, que o tempo já está próximo para a vinda do Senhor. Olhamos para os céus, conhecemos as estações, conhecemos os ventos, mas não conhecemos o que está sobre vir, sobre esta terra e até sobre as nossas vidas. Porque o Senhor pode voltar para nós a todo momento, a qualquer momento. A vinda do Senhor está próxima.
Quando vedes a nuvem, Lucas 12:54, que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? O Senhor nos chama, porque o tempo é hoje, é agora que Ele busca os adoradores verdadeiros, os verdadeiros adoradores. E para nos mantermos de pé, alicerçados na rocha, é necessário o esforço, o empenho, por mais que seja um sacrifício no início, depois o Senhor vai nos levar a um entendimento maior, que isso, irmãos, é a nossa vida, a vida do cristão verdadeiro. É jejuar e orar e clamar e examinar as Escrituras, se apartando da corrupção desta terra, desejando e pensando somente nas coisas que provêm do alto. Ainda há coisas que vêm nos nossos pensamentos, desejos e vontades. Clama, ora, jejua, limpa-se com a palavra do Senhor, que Ele sustentará, Ele não deixará cair. Mas o Senhor já nos deu entendimento, que venhamos aproveitar este entendimento que já nos foi dado, irmãos, e permanecer na sua presença, vigilantes, atentos, prudentes, zelosos, reverentes, constantes, firmes, para sermos aprovados por Ele. Assim agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus.